Fala galera, beleza? Aqui é o Dr. Control e na aula de hoje eu vou passar algumas dicas para vocês que, para quem não sabe, mas além das aulas de web design que eu dou aqui no meu canal e também das aulas de informática que ainda estou gravando, eu também trabalho com assistência técnica e nessa assistência técnica nós somos também uma autorizada de uma determinada marca, que eu não preciso aqui divulgar qual a marca. Mas enfim, nessa assistência eu costumo fazer vários testes em computadores para saber se ele tem algum defeito. E alguns testes a gente começa fazendo através de softwares, né? Não necessariamente você precisa abrir o seu computador para saber se existe algum problema, mas muitas vezes ele pode ser detectado através de programas e de testes que você vai fazendo. Na verdade, é uma eliminatória, né? Quando o computador tem algum tipo de problema, nós começamos pela parte lógica e depois vamos indo para a parte física até detectar o real defeito. Então a dica de hoje são alguns programinhas, um bastante conhecido já na internet, mas para quem ainda não conhece eu vou mostrar para vocês como que ele funciona e também umas outras duas técnicas de vocês estressarem o computador. Porque às vezes acontece de você usar o seu computador todos os dias, mas não de maneira que você consiga testá-lo, ou seja, que todos os componentes estejam aí sendo estressados, né, ao seu máximo, e aí sim mostrando que existe algum tipo de defeito, como superaquecimento de um processador, que pode ocasionar até no desligamento do seu computador, entre memórias que dá erro de endereçamento e dá aquela famosa tela azul e etc. Tá? Então, para que vocês façam esses testes em seus computadores, o programa aqui que eu vou iniciar falando é o programa chamado Prime 95. Ele é facilmente encontrado aí na internet, até no site do Baixa Aqui, mas eu vou deixar na descrição o link aí para quem quiser baixar também. Bom, o programinha ele funciona de maneira bem simples, lembrando que o computador que eu estou usando aqui para gravar essa aula, ele tem um processador i3 e ele tem 6 GB de memória, tá bom? Bom, eu vou abrir então aqui o programinha que eu já tenho aqui instalado na minha máquina. Aliás, ele é executável, ele não precisa ser instalado, que é o Prime 95. Então basta que você venha aqui nesse arquivinho, dê 2 cliques, ele já vai abrir esta mensagem, certo? Ele já abriu. E aqui nós temos algumas opções para testar o computador, todos os componentes, né, um pouquinho de cada componente. Aqui nós temos, né, a opção chamada Blend, que é a mais usada aí pelas pessoas que trabalham com assistência técnica para estressar um pouquinho todos os componentes, ok? Mas aqui é bastante simples, caso essa mensagem não apareça, eu vou dar aqui um cancelar, você vai ter esta tela, onde você vai vir aqui em Options, e depois você vai vir em Torture Test. E aí vai abrir aquela janelinha para você iniciar. E aqui, assim aparecendo, você vai dar um OK, e o teste já está sendo realizado. Notem que aqui no tray, aqui da bandeja do meu computador, ele está ativo, ele está verdinho, isso significa que ele já está fazendo os testes. É recomendável, tá, que você deixe esse teste fazendo no mínimo 6 horas no seu computador. Geralmente você faz à noite, né, enquanto você está aí nanando, você deixa o seu computador fazendo. De 6 até no máximo umas 10 horas já é o suficiente para saber se o seu computador terá algum aquecimento, se ele fará o desligamento, né, por forçar os componentes, etc. Para que a gente note que o nosso processador e memória estão trabalhando em sua totalidade ou quase toda, basta que a gente entre aqui no gerenciador de tarefas. Muita gente costuma apertar o Ctrl Alt Delete, né? Eu vou apertar, aliás, não vou apertar. Você vai apertar, vai aparecer lá para você clicar no gerenciador de tarefas e abrir a janela. Porém, existe um atalho para que você entre no gerenciador que não seja pelo Ctrl Alt Delete. Então, para isso você vai pressionar as teclas Ctrl Shift ESC, certo? Eu vou pressionar aqui. Quando você entra nela pela primeira vez, ela virá assim minimizada desta forma. E você vai clicar aqui embaixo em mais detalhes, ela vai expandir aqui algumas abinhas e você vai clicar aqui em desempenho. No desempenho, você já vai saber o uso da sua CPU e o uso da sua memória. Então vocês podem notar que enquanto o teste aqui está sendo feito, a minha CPU está em 99%
de uso da sua capacidade total, e a memória aqui eu tenho que está 99, aliás, desculpa, que ela está em 4.2 GB de uso nesse momento. É claro que quando eu der um stop, né, uma pausa aqui nesse teste, meu processamento irá cair de maneira gradativa. Então eu tenho aqui alguns gráficos indicando o uso da minha CPU e o uso da minha memória. Pode ver que elas estão bem avançadas aí, né, no seu uso. Então, para que a gente simule isso, eu vou clicar aqui no nosso programinha, clicar aqui em teste, e aqui você vai clicar em stop. A hora que eu clicar em stop, dar um OK, você vai ver que aqui gradativamente terá uma redução do uso da CPU. Pode ver, já está baixando bastante, eu estou em 20%, 15%, porque eu estou gravando a aula. Se eu tivesse o computador parado, aqui poderia estar em 2%, 3%. E o uso da memória já caiu para 2.3 GB do meu total de 6 GB da minha máquina. Ok? Então esse aqui é um primeiro programinha para que você faça um teste. É bem legal, bastante útil. Claro que existem outros programas, inclusive eu uso um chamado QuickTech, ele é muito bom, só que ele é um programa bootável, ele é muito mais completo, isso fica para uma outra videoaula, ok? Bom, outros dois programinhas, né? Deixa eu fechar aqui novamente, depois eu volto a abrir. Vocês podem criar isso através de uns comandinhos bem simples, salvando aí como extensão .bat no seu computador e também ficar estressando o seu computador. Então vamos lá, eu vou abrir aqui o meu bloco de notas e você vai digitar ao abrir os seguintes comandos. Você vai colocar dois pontos, espaço, vai escrever início, vou apertar o Enter, aqui você vai escrever dir, espaço, /s, vai apertar o Enter e você vai escrever goto, espaço, início. Aqui eu estou criando nada mais do que um loop infinito nos diretórios aqui, para que fique listando sempre o diretório. Feito isso, você vai aqui fechar, ele vai pedir automaticamente para salvar, você clica em salvar, pode ser salvo em qualquer lugar do computador, eu vou salvar aqui na área de trabalho, e o nome você pode colocar o que você quiser, o que importa é você colocar a extensão de maneira correta, ok? Bom, então eu vou chamar aqui ele de teste, pode ser qualquer nome, ponto, e a extensão será .bat, ok? BAT. Vou dar um salvar, ele já vai criar aqui um arquivinho na minha área de trabalho, eu vou fechar esse arquivo, e aí você vai dar dois cliques. Dando dois cliques, notem que ele vai abrir o prompt de comando, já fazendo aqui um loop infinito nos diretórios do sistema. E isso aqui já é uma maneira de você estressar a sua máquina e de fazer alguns testes. Eu vou apertar aqui novamente Ctrl Shift ESC. Vamos clicar aqui em desempenho e eu tenho aqui o uso da minha CPU. Notem que não está em sua totalidade, assim como o programa Prime, mas já aumentou um pouquinho, né? Então está em 53%. Então o que é interessante? Que vocês executem esse arquivinho várias vezes. Então eu tenho essa janelinha aberta, eu posso vir aqui no arquivo e dar dois cliques novamente, abrir mais um, vou dar mais dois cliques, mais dois. Então assim, você vai estressando a sua máquina, quanto mais arquivo você abrir, mais ele vai forçando aí o uso da sua CPU. Olha lá, já está em 94%, 95%. E isso daqui também seria uma outra forma de você criar, bastante interessante. Você deixa isso aqui aí algumas horas funcionando para que você verifique se está tendo algum aquecimento, enfim. Tá? Então esse aqui é um modelinho que você pode criar um arquivinho .bat, mas eu vou ensinar um outro também, um outro arquivinho .bat para você estressar. Aí vocês ficam com duas opções. Fechando tudo, eu já tenho aqui gradativamente, novamente está baixando bastante o uso da CPU e vamos criar mais um arquivinho, uma segunda opção. Então vou dar aqui outra vez o Notepad, vou abrir o bloco de notas e os comandos aqui serão outros. Você vai digitar cmd, que é o comando, .cmd. Você aperta a tecla Enter, coloca cmd.bat, Enter, digita cmd.exe, um arquivinho executável. Somente essas três linhas de comando você vai fechar aqui, colocar para salvar. Na área de trabalho também eu vou colocar o nome de teste2, que eu já tenho o primeiro, e aqui eu vou colocar também .bat, ok? Então vamos dar um salvar. Isso aqui eu vou fechar. Notem que ele já criou aqui o teste2.
Vamos ficar analisando aqui o uso da minha CPU e vou dar 2 cliques em teste 2. Olha lá, eu tenho aqui já mais um arquivinho, só que nesse caso aqui, ó, esqueci um detalhezinho, vamos renomear esse arquivo aqui. O nome que nós vamos dar para esse arquivo, na verdade, gente, desculpa, não é teste 2, tá? É que eu fui na sequência ali. Eu vou dar aqui um renomear, ou você clica e aperta a tecla F2 e você vai digitar CMD, tá? Então ele tem que ser, o nome dele tem que ser CMD, que é um nome de comando. E a extensão .bat. Agora sim, ao dar 2 cliques aqui, eu já tenho aqui mais um loop infinito, ó. E aí eu vou dando vários cliques nele, ó, vou arrastando aqui a janelinha. Vou abrir aqui, ó, já um terceiro, vou abrir 4, vou abrir quantos você quiser, ó. Certo? Ó. Posso até misturar, ó. Posso abrir o outro aqui que a gente fez anteriormente, ó. Aí eu já tenho várias janelas aqui abertas. Se eu parar o mouse aqui embaixo, olha quantos eu tenho em processo. E aí nós podemos então visualizar lá naquela janelinha que eu deixei lá atrás para ver o uso da CPU aqui, ó. Olha lá, já está em 96% mais ou menos. E o uso da minha memória também não é tanto, mas ela já está também ocupando um pouco mais de sua memória. Ok? E aí, pessoal, vocês deixem isso daqui, vocês podem misturar, pode usar o Prime junto, vocês podem abrir programas, vocês podem colocar até o computador para desfragmentar nesse momento, ou seja, quanto mais programas vocês colocarem durante o funcionamento desses arquivinhos, vocês vão forçando cada vez mais a sua CPU, né? E aí você vai ter um resultado satisfatório. Se ele não desligar, será legal, apesar de ter um aquecimento, um aquecimento limite, eu quero dizer, né? É normal o computador aquecer um pouco, mas não tanto, né? Se ele aquecer muito, obviamente que ele vai desligar ou até mesmo fritar. Ok, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado também dessa videoaula. É um pouquinho diferente das minhas aulas que eu costumo dar de web design e informática, mas como eu digo, eu tenho também conhecimento nessa área e eu quero compartilhar com vocês. Então, qualquer dúvida, podem postar aí nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, de favoritar, dar uma lidinha na descrição que eu vou deixar o link, tá? Eu vou deixar aqui para vocês baixarem esses arquivos, caso vocês não queiram criar. E não esqueçam também de visualizar um curso de HTML5 e CSS3 que eu ainda estou gravando na plataforma Udemy, para que alguém possa aí ajudar também o canal Dr. Contro. Então fica aí o forte abraço e até a próxima. Valeu, galera!